sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sparcast, o seu podcast da Spar voltado para a área da educação. Se você já está acompanhando essa primeira temporada de episódios, você já me conhece, eu sou a Lana e este daqui é o... Olá, eu sou o José Arthur, muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente tem como convidada Giovana Amaral, muito bem-vinda. Que prazer estar Como aqui você está? com você. Obrigada por receber o nosso convite. A Giovana, que é psicóloga, faz pós-graduação em psicodrama, olha que legal. E também é palestrante e consultora de RH, tá bom pra vocês? Gi, obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar te recebendo aqui. Eu que agradeço, né, esse convite. É muito bom estar aqui para falar sobre essa profissão, né? Estar aqui para ajudar outras pessoas também a se encontrarem, né? A levar a educação para essa galera. Muito bom. A Giovana que viajou 14 horas. Pra estar aqui com a pra estar aqui com a gente. gente, é. Obrigada. Vocês pensam o quê, gente? Nosso podcast tá só presença Tá um luxo. ilustre. Então começa contando pra gente, Gi, da onde surgiu essa paixão pela psicologia? Sempre foi algo que você teve em mente? Ai, quero ser psicóloga. Conta um pouquinho também da sua trajetória, da sua carreira. Sabe que isso é muito engraçado, porque assim, desde muito cedo, eu estava no 8º ano, hoje é 9º ano, né? Tudo mudou. Isso, mudaram, né, as séries. E lá a gente teve aquelas palestras psicoeducativas que o pessoal vai falando sobre prevenção de droga, prevenção de suicídio, né? Prevenção de uso excessivo de drogas e tal. E em uma dessas palestras foi uma psicóloga, né? Lá na minha cidade, eu morava em Taciba. E tem um anfiteatro. E eu lembro, assim, sabe? Certinho, assim, até hoje. Não lembro a profissional, claro, mas assim... Ela falava tão bem, tinha uma coisa assim, eu falava, gente, eu quero ser igual essa mulher, né? Poder trazer informações, poder compartilhar tudo que sabe com a galera e tudo mais. E aí, me veio esse interesse e eu já fui pra minha mãe, né? Eu vou ser psicóloga. Mãe, eu vou decidi. ser. Isso eu tinha 14 anos. E aí, no meu aniversário de 15 anos, o meu pai me deu meus pais, né, me deram um livro. Aquele livro... Sabe aqueles livros clássicos, tá? Que é assim, o livro da psicologia, o livro da filosofia. E aí, eu falei, gente, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Gostei, então... Foi isso. Show. Foi assim, sempre tive essa motivação. Porém... eu não sei de onde que eu era boa, mas eu era boa em matemática. Então, tinha uma relação muito boa com uma professora, Gláucia. Beijo, né? Ela me Marcou influenciou também. muito. Professora de matemática. Ela sempre falava, não vai pra psicologia, Giovana, você tem muito potencial pra ser uma professora de matemática. Olha só. Diferente, né? Aham. Porque até que naquela época não era tão falado, né? Com o boom das redes sociais, hoje todo mundo tem acesso à saúde mental, qual que é a importância. E lá não tinha tanta relevância. Então era como se psicologia não daria dinheiro. Enfim, tinha esse estigma. Só que assim, mesmo assim, eu falei, não, eu vou seguir aqui e fui. Fiz psicologia, era algo que eu queria e assim, desde a graduação, desde o primeiro dia, eu falei, é isso mesmo. Se e encontrou. vamos lá, né? Olha que bacana. Você, além de atuar como psicóloga, também tá dando palestras e consultorias de RH. Sim, sim. A palestra eu acho que é algo que eu gosto muito, porque eu sempre tive essa coisa de querer atender mais gente, sabe? A psicologia clínica, ela é muito boa, mas é um lugar solitário, né? Então, acho que a palestra é poder passar mais informações para mais pessoas e poder reviver aquilo lá do passado, de estar no papel de protagonista, trazendo informações. Então, eu amo, né, poder compartilhar informações, poder estar junto com pessoas, fazer essa troca. E hoje você se vê em cima ali de um lugar que no passado alguém te inspirou a estar lá. Sim, com Muito certeza. bom. E nas consultorias? As consultorias, São palestras, como são?
Então, a consultoria de RH é algo muito amplo, né? Tem gestão de pessoas, eu sou mais voltada à gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, gestão de processos. Então, é uma área muito complexa essa área da organizacional. E nós sabemos que tivemos uma mudança aí. Antes nós tínhamos um viés administrativo nas empresas. Uhum. Então, o administrador, quem vai estar lá e precisa ter essa parte burocrática, as pessoas são um número, né? Sim. Vamos falar assim. E hoje não, as pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas, Com certeza. elas querem um plano de carreira. E esse trabalho que eu faço é necessário assim para poder fazer com que as pessoas consigam se dar valor no trabalho delas, entender o valor, porque fica perdido. E não tem mais essa coisa, assim, de busca salarial, né? Não é só o salário não é tudo. Não é o alto salário que vai segurar uma pessoa. Então, esse cuidado, esse olhar e esse foco em gestão de pessoas é um diferencial nas empresas hoje. E até porque nós temos uma geração que está conflitando aí com a geração passada. Total. Então, a gente precisa lidar com esses conflitos de relacionamento, esses conflitos geracionais. Eu vi uma ótima que tá tendo muita dificuldade de contratar a geração Z pro mercado. E que agora, a cada 10 gerações Z, é um psicólogo para lidar desses 10. Caraca. Mas dados do Twitter, né? Bom, mas é que assim, as pessoas têm mais voz hoje em dia. Olha, que coisa ruim, né? As pessoas conseguem colocar limites. Até na carga horária de trabalho. Então, eles precisam... Por isso que a gente fala do reconhecimento. Nós precisamos se sentir pertencente pra gente poder fazer as coisas com propósito. Senão a gente não faz, assim, a gente não sente, né, essa valorização. A gente fica fazendo o que é necessário, só o básico. Sim, mas você sabe, Gi, que tem muita gente que entra, assim, no mercado de trabalho, que às vezes não teve, né, oportunidade de trabalhar antes, então acaba entrando um pouco tarde, não sei se existe uma hora, enfim. E você acaba tendo dificuldade de impor os seus limites, porque, né, tudo bem que você tá começando ali, mas tem que saber seus limites, de saber lidar mesmo ali com o ambiente de trabalho e tal. Que dicas você dá pra esse pessoal que tá começando, a se entender, às vezes tá ali, tá fazendo algo a mais, não tá feliz? Sim. A gente sempre tem, né, essa queixa, tanto no consultório quanto nas empresas, com os colaboradores, de não saber se está no lugar certo, se está se entregando demais para não ter reconhecimento, não reconhecer mesmo esse papel. Mas o que eu falo? É importante esse autoconhecimento, essa busca por novas possibilidades. Por isso que eu falo, a gente tem que fortalecer vários papéis. O que acontece com as pessoas? Bom, eu sou a psicóloga da empresa, então eu vou fortalecer muito esse papel. Eu vou me entregar pros colaboradores, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui, vou dar o meu melhor. Ótimo. Mas e aí? Quais são os outros papéis que a Giovana desempenha? Quais são os outros papéis que podem complementar esse papel da empresa em si? Porque se eu não fortaleço o meu papel de mulher, o meu papel de estudante, o meu papel de amiga, né, familiar, meu papel familiar, Sim. eu fico só com foco ali no trabalho. E é isso o mal das pessoas. Porque elas só são o trabalho delas. Elas não conseguem falar assim, bom, eu sou essa pessoa, sou dedicada, gosto de estudar. Não, eu sou a administradora da empresa tal e eu faço isso e isso. Se perde em outros papéis. E isso é muito perigoso. E é o que a gente vê ali no esgotamento mental. É isso, né? Você se dedicar tanto num papel e se perder em outros e não fortalecer as suas outras áreas, as outras áreas da sua vida. Nossa, sim, faz todo sentido. Você pós essas consultorias que foram implementadas, as palestras, você viu resultados acontecendo ali da empresa com os colaboradores? Com certeza. E falando, né,
voltando um pouquinho nesse aspecto, né, da mudança da empresa, porque as pessoas que estão ali gestionando, que estão gerenciando, acabam não percebendo esses detalhezinhos. Porque, como eu disse, tinha muito essa vertente administrativa. Vamos administrar aqui e vai dar certo. Não tinha esse olhar. E agora, nas pequenas mudanças que nós vamos fazer, num feedback que você dá, né? Um feedback. Você que é empresário, dá um feedback aí para os seus funcionários, para o seu colaborador, porque isso faz toda a diferença. E também, algumas coisas precisam ser ditas. A gente vem de uma geração de que a pessoa já tem essa intuição. Vamos fazer, precisa ser feito. Só que não. Agora a gente precisa falar os detalhes. Nós precisamos dizer o óbvio. Então, e tudo bem a gente dizer, a gente tem que treinar as pessoas. Sim. E é uma falha das empresas. Não focar no treinamento. Contratei a pessoa lá, pronto, você vai fazer essa função. Ok, vou fazer essa função. A pessoa vai fazer da forma que der pra ela. Como ela conseguir entregar. Se ela não tem um treinamento, não tem alguém pra mostrar como que é a cultura da empresa, pra falar os valores, os princípios, ela não vai seguir aquilo. Ô, Gi, você comentou sobre contratação. Você participa de algum processo contratual da empresa, alguma etapa? Sim. Na verdade, eu faço esse... Eu faço esse trabalho há um tempinho já, né? Eu faço para uma empresa até de cursos, né? Eu faço essa busca ativa de profissionais para poder ministrar esses cursos com a gente. Tanto da SPAR, tanto da Web Hoje. E é muito interessante ver como que as pessoas não reconhecem quanto elas sabem, né? Então é uma área que eu gosto bastante, porque eu vou buscando talento, sabe? A nossa função no RH é reter os talentos. Mas para reter os talentos, eu preciso conhecer e ver quais competências eu posso desenvolver. Porque muitas vezes a pessoa vai na entrevista, ela fica nervosa, ela não consegue demonstrar tudo, né? Entregar. Vocês já passaram por isso? Sim. Todo mundo, mão gelada, perna dura, as costas carreta na cadeira. Poderia ter falado isso? Poxa, esqueci. Mas enfim, hoje nós temos um RH humanizado, vamos dizer assim, que não tem aquela coisa assim... vamos observar toda a linguagem corporal desse ser humano aqui que tá aqui. Não, a gente tem que desconstruir um pouco isso. Até porque é uma coisa supérflua, né? A gente sabe que tem esse nervosismo. Então, essa área de recrutamento e seleção, ela tem se desenvolvido bastante. No qual a gente dá lugar para as pessoas poderem ser quem elas são e entender se ela tem competência para desenvolver outras habilidades. Então, a gente não tá procurando, porque o mercado de trabalho tá difícil hoje, viu, gente? Vou falar para vocês. Não está fácil encontrar profissionais dedicados. Só que se a gente acha um pouquinho de dedicação, a gente pode trazer ele para a empresa. A gente pode ter um direcionamento melhor ali. Você que está procurando um emprego e vai passar por entrevistas, vai ganhar agora dicas da Giovana do que fazer na entrevista. Bom, é o que eu sempre falo, né? Autenticidade, gente. Não deixem de ser vocês. Né? Porque a máscara cai uma hora e é chato. E é importante a gente poder se sentir confortável. Se eu crio uma postura aqui de uma pessoa, vamos dizer assim, tímida, uma pessoa que não... eu não me envolvo muito. Eu sou muito neutra. Gente, uma hora isso aqui vai cair por terra, não tem como. Então, eu falo que o segredo das entrevistas sempre é a autenticidade. Você ser quem você é. Claro que a gente tem que saber os nossos papéis, né? Não é que eu vou lá vou lá fazer uma entrevista, que eu vou agir como se eu estivesse na casa de um amigo, né? A gente tem que se portar assim, né? De certas formas. Eu falo que uma boa como que eu posso dizer? Uma boa conversa, né? Mesmo que você gagueje, todo mundo passa por momentos que não tem problema. Nervoso ainda? Sempre traga, né, a sua essência, fale, né? Olha, estou nervoso, seja sincero. Gente, isso eu acho o máximo quando eles chegam, eu tô nervoso por conta dessa entrevista. Falem que tá tudo bem. A pessoa que vai estar te ouvindo, que vai estar te entrevistando, vai conseguir te acalmar, vai conseguir entender a sua particularidade. Empatia.
Sim, exato. Então é importante que você seja autêntico, seja sincero e fale. E isso serve pra vida, tá, gente? É verdade. Se a gente comunica como a gente tá se sentindo, a gente já relaxa, porque, poxa, eu já falei como eu tô me sentindo. Então, tem mais possibilidade de que o outro me compreenda. E até a gente entra na questão da comunicação não violenta, né? Se eu falo como eu estou me sentindo, se eu tenho objetivo na minha fala, é mais fácil eu tocar a pessoa. É mais fácil eu poder trazer ela pra mim e pra que ela olhe mesmo. Então, aquela pessoa que é fria, porque existe, tá? O RH frio existe, não é todo mundo, tudo que é humanizado ainda, Fecha, infelizmente. cara, vou botar medo nesse próximo. Que aí já vem com os testes psicológicos, vamos ver aqui o que você vai entregar. Enfim, então, mas se você ter esse manejo, sabe? Você vai conseguir ter uma entrevista mais leve. Então, seja você. Ai, viu? Super dicas aqui. E Gi, você contou um pouquinho também aqui pra gente que você também dá palestras, né? Tem algum tema específico? Como que é também esse seu trabalho de palestras? Bom, eu gosto muito de falar sobre tudo, assim, que envolva, porque a gente tá falando de processos psicológicos. Então, tudo é em relação ao seu funcionamento, enfim. Mas o que eu tenho mais trazido, assim, em palestras, são palestras psicoeducativas. Então, assim, normalmente em escolas. É o lugar que eu mais adentro, assim, são escolas com adolescentes. Então, trazendo informações sobre saúde mental, trazendo possibilidades de mudança, tirando um pouco desse peso de ter que escolher o que vai ser, sabe? Então, eu gosto muito dessa temática. E também desenvolvimento pessoal. De como eu posso me desenvolver como pessoa, como que eu posso criar habilidades para ser a pessoa que eu quero pro futuro, sabe? Então, eu gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal no geral. Que aí entra no quesito das empresas, né? Porque a gente tá ali dentro da empresa para desenvolver aquele profissional. É para desenvolvê-lo não só como pessoa, mas também como profissional. Não só como profissional, mas também como pessoa. Porque antigamente falavam assim, a gente tem que separar. Tem que separar o profissional da vida pessoal, não posso levar para casa, não posso levar pro trabalho. Mas, gente, isso existe? Impossível. Dá para cortar a Giovana aqui e falar assim, não, agora eu vou ser de casa, não vou levar nada do trabalho. Não tem como. Então, a partir do momento que a gente aceita a humanidade da pessoa, a gente consegue direcionar melhor. Por isso que é importante a escuta no local do trabalho, essa flexibilidade no local de trabalho faz toda a diferença. Sim. Inclusive, tem uma série fantástica. Eu não sei se vocês já assistiram. O nome dela é... A Lana recomenda. Da Apple TV. É Severance? Não sei, Não conheço. Fugiu o nome. Que fala sobre isso. Sobre essa separação do trabalho com o seu pessoal. É aquele que eles desligam? Ruptura. É que eles desligam. Ruptura, isso. Eles trabalham numa empresa que, quando você vai trabalhar, eles implantam um chip em você. Então, a partir do momento que você pega o elevador, que você sobe para o seu andar, para o seu trabalho, você meio que desliga o seu eu pessoal e você acorda no seu trabalho, o seu eu do trabalho. Então, você só sabe da sua vida no trabalho. Então, todas as pessoas que você conhece... Como você se conhece é ali dentro do trabalho. E acontece a mesma coisa na vida pessoal deles. Quando eles saem do trabalho, eles só sabem do eu fora do trabalho. Não dá pra levar nenhuma fofoquinha do trabalho pra casa, hein? Não vice-versa, né? Não dá nem pra compartilhar o que tá acontecendo em casa, aproveitar do amigo, né? Do colega de trabalho. Aqueles 10 minutinhos na cozinha. Gente, às vezes é gostoso uns 10 minutinhos na cozinha, tá? Com os colegas de trabalho. Nossa, eu faço sempre. 10 minutinhos. Não, tem que ter limite, mas é bom. É bom, sim, a gente precisa. A gente precisa, né, sair daquele ambiente, daquele hiperfoco, porque a gente não tá mais concentrado. Chega uma hora que não dá mais. Então é importante mesmo ter essa... A gente fala essas relações de corredor, a gente chama assim. Vamos conversa, troca. Você comentou da psicoeducação? As palestras psicoeducativas. Isso. Você tá fazendo pós em psicodrama. Sim. E aí, como age o psicodrama?
Não sei se vocês já ouviram falar do psicodrama, mas assim, na psicologia nós temos diversas abordagens, né? Que nós falamos assim, que onde você se identifica, onde faz sentido para você, você acaba escolhendo, certo? O psicodrama eu escolhi particularmente porque eu acho uma teoria mais espontânea, da vivência ativa do paciente, sabe? O protagonismo, essa busca por protagonismo da pessoa, dessa experiência mesmo de vida. Até gosto de falar que o psicodrama é mais que uma abordagem. Ele é a experiência viva da pessoa, onde ela consegue se desenvolver. E a base do psicodrama, a gente tem o princípio da espontaneidade e criatividade, que são recursos básicos que nós temos na infância. Só que conforme nós vamos crescendo, nós vamos perdendo isso. Por quê? Tem as conservas culturais, né? Tem toda a sociedade, a gente não pode ser a gente muitas vezes. E o psicodrama vem em contrapartida disso. Porque a partir do momento que eu tenho criatividade, eu consigo inovar. Eu consigo criar uma situação nova. Eu consigo criar uma nova resposta para uma situação antiga também. E se eu tenho espontaneidade, eu vou ter saúde mental. Porque aí eu vou ser espontâneo na hora de resolver minhas questões, meus problemas. Porque eu não vou ficar naquela, como que eu vou... Não vou prolongar o meu sofrimento. Não estou falando que não vamos sentir dor, né? Mas que ela não precisa se estender a um sofrimento. Sim, você Certo. consegue sair de um ciclo ali, né? Às vezes, de não saber resolver um sentimento, alguma coisa. Sim. Tem perfil pra fazer terapia de psicodrama? Eu falo que sim, viu? É sim, é ambivalente isso, porque assim, tem pacientes que vão todos tímidos, né? Assim, todo tímido. Eu não vou fazer isso, Giovana. Falar com a almofada? Como assim? Que você tá viajando? Só que aí que tá o ponto legal do poder também trazer as pessoas tímidas para essa abordagem, porque eles vão se desenvolvendo de uma forma mágica, assim. Falo, como assim, né? A pessoa não conseguia falar em público, é uma queixa que é frequente, né? Eu me tremo todo, enfim. E aí a gente vai fazendo esses treinos, né? Vamos lá, a gente tem que encarar, a gente tem que passar pela situação também para sentir. E as pessoas têm o costume de querer fugir das emoções. Não quero sentir ansiedade. Eu quero tirar tudo isso de mim, não quero sentir tristeza. Mas por quê? Né? Por que não pode sentir isso? Então, vamos sentir. Então, o psicodrama é esse enfrentamento dessas emoções. Legal. Não vamos fugir dela. Vamos entender, vamos acolher, vamos destrinchar isso aí e ver o que a gente pode fazer com tudo isso. Você Nesse tá momento, fugindo das suas respira. emoções, Não José? estou vivendo minhas emoções. É? Aham. Tá vendo Será? muito bem você. Então. Essa parte do lúdico, assim, de viver as emoções, por exemplo, eu vejo que os meus alunos adultos fogem do lúdico. Essa semana eu tava dando aula e eu queria ensinar que a gente em inglês não usa um auxiliar para fazer perguntas. E eu dei o exemplo daquela música, o João roubou pão na casa da. Né? E eu mostrei para eles em inglês e comecei a cantar. O pessoal tudo assim, A terceira vez tava todo mundo assim, who took the cookie from the cooking jar? E tem uma coisa no psicodrama que é isso, a gente buscar o humor das coisas. Porque se a gente perde essa ludicidade, como que a gente vai ser feliz? Como que a gente vai ter esses momentos espontâneos criativos, né? Então, é uma base muito, assim, eu amo, né, falar disso. E também, o psicodrama vem de uma base teatral, lá do teatro do improviso. Ele foi criado dessa forma. Então, vamos improvisar e depois viram que era algo terapêutico. As pessoas conseguiam se soltar, elas conseguiam resolver as suas questões e elas conseguiam dramatizar essas emoções. E a partir do momento que ela dramatiza, ela consegue se olhar. Então, o psicodrama ele é famoso pelas suas técnicas. Então, tem técnicas do espelho, cadeira vazia, enfim, são inúmeras técnicas que nós utilizamos para a pessoa entrar em contato com essa emoção. Conta algumas técnicas aí pra gente, tô muito curiosa. Do espelho, Kanye West, essa vai pra você. Flash. Bom, vou falar assim, bem rasamente, tá, gente? Não é uma coisa assim, vou aplicar, não é assim, tá? Tem que ter um profissional qualificado para poder fazer de forma adequada. Mas dando um exemplo,
muitas vezes nós não nos reconhecemos. Nós temos manias, jeitos, falas que nós vamos carregando de outras pessoas, principalmente da base familiar. E a gente não consegue perceber esses comportamentos. Então, na terapia, na psicoterapia com psicodrama, nós temos a técnica do espelho realmente para poder gerar essa conexão consigo mesma. Então, olha aqui para você. Então, você poder se ver em outra pessoa. Porque nós não que eu vou imitar só você, mas eu vou tomar a sua postura corporal, eu vou usar os seus argumentos, isso no momento certo, tá? Não é assim, eu vou fazer a terapia, vou começar a terapia porque vai ter a técnica do espelho lá, eu quero me ver. Não, isso tem que ter um vínculo terapêutico. Ficar me copiando. Quem sabendo. E também a gente tem que saber o funcionamento, não é pra todo mundo que funciona, porque tem gente que se olhar pra si surta. Então, a gente tem que tomar todo cuidado. Mas é basicamente isso. É você poder gerar uma conexão tão forte com o seu paciente que você consiga trazer a própria imagem, a autoimagem dele ali no cenário da psicoterapia. Conexão e segurança, né? Que vai criando ao longo das terapias. E a partir do momento que tem esse insight, vai pra ação. A mudança vem. Sabe? É muito lindo. Ai, confiança é tudo também. Nossa, tem mais alguma outra técnica, assim? Tem sim. Vamos falar da cadeira vazia, né? Já que eu mencionei aqui. A cadeira vazia, ela é bem conhecida até na área empresarial, né? Organizacional, porque algumas dinâmicas acabam fazendo que falem com a cadeira. É a mesma coisa de falar com a almofada, sabe? Se eu tô com um problema com o meu namorado, eu não consigo verbalizar. Tem muito disso, viu? Principalmente os homens têm uma dificuldade de falar, né, sobre as suas questões. Então, a gente traz ali pro contexto psicoterapêutico pra falar. Vamos falar sobre isso com a pessoa aqui. Então, você vai colocando essas emoções como se a pessoa estivesse aqui, nessa cadeira vazia. É como se a pessoa tivesse. E aí já também entra outras técnicas, que é a inversão de papéis, a troca, no qual você vai experienciando outros papéis para você também sentir as emoções do outro. Então isso gera uma conexão tremenda, assim. Acho que as sinapses cerebrais ficam assim, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso ter esse insight, eu preciso reconhecer essa minha individualidade e o quanto que o outro também tem colaborado para o meu desenvolvimento. Então, isso traz grandes insights que causam transformações mesmo. Nossa, que legal. Você falando isso, me veio um insight de uma série que eu assisti na Netflix também. Inclusive, se vocês souberem, deixa aqui embaixo que eu quero lembrar o nome. É um ensaio. O protagonista, ele tem que resolver uma questão dele. E tem um psicólogo com uma maquete. Ele vai emulando resultados. Então, se você chegar e entrar no cenário, que vai ser esse, ele vai marcar de conversar com a pessoa. E a pessoa estiver sentada aqui, você haja de tal maneira. E aí passam episódios assim, eles simulando situações. O psicodrama é um pouco disso também. Claro que nós vamos trabalhar questões mais profundas. Valorizamos muito aqui e agora, que é o nosso lema. Vamos ver aqui e agora. Qual que é a sua relação com a sua história hoje? Né? Claro que a gente vai ter que revisitar esse passado, a gente vai ter que olhar para isso, mas e hoje? Como que você lida com isso? Então, tem sim esses treinos, né, que a gente vai fazendo para que a pessoa possa ter mais segurança, para que ela possa adquirir habilidades. Legal, legal. Até porque o ser humano, ele aprende como? Errando por repetição, com persistência, começa engatinhando, ele vai testando as suas habilidades, até que vai se aperfeiçoando. É verdade. Vai fluindo, né? Tem novos psicólogos seguindo a gente aqui. Já seguiram no YouTube, lembrando ativaram que o sininho. Vamos deixar os nossos cursos recomendados para esse episódio aqui embaixo, além das nossas redes sociais. Da Giovana Amaral também. Eba! Todos os links que vocês precisarem. Para os novos psicólogos aí, Gi, o que você tem a dizer? Conselhos, dicas? Eu diria para acreditar, né? Acreditar em si mesmo, porque nós ouvimos muitas coisas ruins, viu? Vou falar pra você, a graduação, ela é triste. As pessoas falam, a psicologia não dá dinheiro, a psicologia, ela
ela não vai ter futuro, sabe? Teve muitas dessas falas. Eu acho que até com o avanço tecnológico, né? Com toda essa falácia nas redes sociais, isso tem mudado um pouco, né? Mas mesmo assim existe esse estigma. Tanto que existem aí diversos cursos ensinando o empreendedorismo para os psicólogos, porque ninguém aprende nada, tá? Ninguém aprende, a gente não vê na graduação como eu posso reter pacientes, como que eu posso conquistar mesmo, né, esses pacientes, onde que eu vou encontrá-los. Na faculdade mesmo, o que eu aprendi é que é por indicação, viu? Se você não tiver indicação... famoso networking. Não que isso não seja essencial. Então, gente, vá para eventos, vai conhecer gente. A clínica é solitária. Se você ficar na clínica só, sem supervisão, sinto lhe dizer, não vai dar bom. Então, é importante você sempre buscar esse networking com outros profissionais que façam sentido para você também, né? Não vai querer se enfiar em todos os eventos possíveis, mas se fizer sentido para você, faça esse contato. O aprendizado nunca é demais. Sim, com certeza. E Gi, eu fiquei sabendo que você criou um pacote de documentos para SPA. Como que é isso? Conta pra gente. Sim, criei um pacote de documentos. Essa criação, ela surgiu de uma dor, tá? Porque assim, o meu primeiro paciente falou assim, preciso de um relatório para mandar pro psiquiatra, né, também, para fazer esse contato, para ele saber. Eu acho que você vai saber falar melhor de como que tá o nosso acompanhamento. Então tá, né? Vai ter que fazer? Vamos fazer. E aí a gente aprende, assim, rasamente na faculdade. A gente tem uma matéria de ética que fala as diretrizes, né? Como que funciona. Nós temos um conselho de classe que dá respaldo, né? Claro, eles deixam as orientações lá, mas era algo novo pra mim. Então, lá vai Giovana pesquisar, né? Pra fazer aquele relatório perfeito e tudo mais. Depois, apesar que eu fazia já relatórios por conta que no meu estágio trabalhava para proteção especial, que era Tribunal de Justiça toda semana, só que era uma forma diferente. Como que eu vou falar de um caso clínico, né? Que eu vou pôr? Como que eu vou regrar as minhas falas? O que eu posso, o que eu não posso? Então, nessa busca mesmo, eu falei, nossa, não tem nada assim, né? Até tem, só que vi muitos documentos poucos, sabe? Poucos documentos e a gente tem muita cobrança, muita mesmo, em relação a relatórios, a documentos psicológicos, a laudos. Então, eu vi essa necessidade e fui estudar isso. Falei, vou dar uma olhada aqui, quais documentos eu preciso. E aí eu já entrei na área da educação também. Eu atendia muitas crianças e essas crianças faziam acompanhamento com neuro. Eu trabalhava na equipe multidisciplinar, né? Então, era casos que já havia um diagnóstico, enfim. Então, esse acompanhamento era assíduo. Então, isso potencializou ainda mais. Então, era muita documentação, eu tinha que dar conta e vamos lá. E todos esses documentos que eu criei, as minhas amigas ficavam, Gi, você tem um modelo disso? Gi, tem aí pra me mandar? E olha, eu falei, caramba, né? Tem gente que não vai poder criar, porque, gente, leva tempo, dá trabalho, você tem que estudar, você tem que... planejamento. Sim, com certeza. Então, pensando nisso, falei, vou fazer esse negócio aqui, vou pôr a jogo, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. E eu tenho certeza que vai ajudar também outros profissionais que não têm esse tempo para esse estudo. Então, foi nessa busca mesmo de ajudar, de compartilhar conhecimento que eu elaborei vários documentos psicológicos para poder facilitar, otimizar o tempo. Super. Super bacana. Já tá formatado. Sim. E eu deixei assim até o lugar da logo e tal. Você pode acessar lá. Vai estar aqui também, produção, no nosso... também vai estar aqui embaixo no nosso link para você. Então, se você, né, tá começando aí na área, já tem todo o material aqui para você. E o interessante desses modelos, né, de material que eu deixei é que eles vão estar bem explicadinhos, tá? Então, assim, não vai ser só o documento lá. Claro, se você tem a opção de escolher, se você quiser só o documento. Mas eu gravei algumas aulas para você poder adaptar do seu jeitinho também, né? Porque é importante você aprender a conhecer as coisas, buscar esse conhecimento e poder aplicar de uma forma que
faça sentido para você. Então, eu dei algumas aulas, né? Ministrei algumas aulas nesse intuito mesmo de que a pessoa faça essa adaptação pro jeito dela de trabalhar, pra abordagem dela, enfim. Então, ficou uma coisa bem completa, no qual também muitos psicólogos têm dificuldade, gente, é interessante isso, de dar palestras. Sabe, de fazer uma roda de conversa. Eu tenho amigas que ficavam nervosas. Nossa, o que eu vou fazer? Como que faz isso, né? E assim, só vai, né? Vamos lá. Sente o clima. Sim, e aí lá eu também deixei alguns modelos de palestra para que você possa ter uma palestra, não aquela coisa, sabe? Nada didática, que você fica só cansativo ali. Não, a gente tem que fazer uma metodologia mais ativa para segurar mesmo as pessoas, enfim. Então, tudo isso tem lá. Tem também nessa área de RH, você que está começando nessa área, avaliação de competências, pesquisa de clima. Então, lá vai ter também vários documentos que vão te nortear aí nessa trajetória na organizacional. O que é pesquisa de clima? Adoro! Bom, quando a gente vai começar um trabalho em uma instituição, por exemplo, vou dar uma consultoria. Tá, a pessoa quer uma consultoria de RH, mas o que do RH, né? O que você quer do RH? Porque tem muita coisa, é muito amplo, né? Então, a gente vai primeiro escutar esses proprietários, os gestores, os responsáveis que estão fazendo essa busca para entender a demanda. O que mais vem para mim? Relação com a equipe, dificuldade de relação com a equipe. E aí, quando tem essas queixas, né, até de desvalorização, relação com a equipe, dificuldade de comunicação, a gente faz essa pesquisa de clima, que é para levantar esses dados. Então, eu faço uma escuta individual com cada colaborador para entender a percepção dele. E dentro dessa escuta, não é nada técnico, tá, gente? Mesmo que a gente tá ali, né, acaba analisando, a gente precisa ter esses dados, entender a demanda do colaborador. A gente vai fazendo uma conversa fluida, no qual a gente vai conhecendo as dores desse colaborador, a gente vai entendendo o que é real, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Então, a gente faz esse levantamento. Depois que eu escutei todos esses colaboradores, eu vou fazer ali uma média, vou fazer um gráfico ali para eu visualizar melhor, para ver quais foram as maiores queixas. O que faz sentido? Então, relação com a equipe. Então, realmente. Relação com o diretor do setor. Poxa, então, será que é a equipe em si que está tendo conflito? Ou será que é a hierarquia que não está sabendo lidar bem com as situações, que não está manejando esses conflitos? Então, a gente faz esse levantamento mesmo para poder dar um pontapé, né, inicial, para ver por onde começar. E, normalmente, a gente tem que começar pela gestão. Pelos líderes, né? Como que tá sendo esses líderes? Como que eles estão lidando com as situações? Então, tudo isso vai sendo desenvolvido a partir da pesquisa de clima. Porque aí você vai conhecer as competências do seu colaborador e, além disso, você vai conseguir desenvolver coisas que estão esquecidas ali. Porque, às vezes, um funcionário seu, ele não tá feliz ali na área que ele tá, porque ele tem muito potencial para estar em outra. Então, por isso é importante a gente dar oportunidades, fazer um plano de carreira e conhecer realmente os nossos colaboradores. Que bacana, Fala bem Gi. demais, né? Nossa, Fala sério. a gente fica hipnotizado até aqui, ó. Gi, tem algum caso clínico, assim, que te marcou, que você sempre lembra? Sempre tem, né? Eu adoro, assim, atender na clínica. Eu falo que é um encontro muito único, que a gente consegue perceber a mudança da pessoa. Eu gosto do processo terapêutico por conta disso. É palpável, sabe? Você vê o brilho nos olhos voltando, sabe? Aquela coisa. Mas, assim, num caso específico, eu acho até perigoso falar aqui, porque eu não tenho tanto tempo de formada. Então, assim, muito amplo, Pode assim. falar de uma forma mais generalizada. Tá, vamos lá. O que mais aparece é ansiedade. E o incrível que eu vejo da ansiedade, principalmente em uma paciente, assim, que já traz isso como queixa a longo prazo, é que a partir do momento que essa ansiedade ela é entendida como uma emoção, né? Porque a gente acaba confundindo, né? A ansiedade ela é uma emoção que, de forma intensificada, ela pode se tornar um transtorno. Só que as pessoas, elas já chegam, eu tenho transtorno de ansiedade.
Tá, mas como que é isso no seu corpo? Então, as pessoas não conseguem, especificamente, né, essa paciente não conseguia distinguir. Eu tenho ansiedade, meus pensamentos ficam acelerados e é isso. Pronto. Mas tá, não é só isso, ansiedade. Vamos tentar buscar. E aí foi um acompanhamento direcionado a entender essa ansiedade nesse corpo, entender e acolher essa ansiedade. Como que é feito isso, né? Buscando mesmo, fazendo lições de casa. Eu gosto muito, viu, de dar continuidade. Por mais que não é sempre, tem atividade que nem dá, nem dá tempo do paciente fazer. Mas esses mapeamentos, sabe, dessas emoções. Onde que ela aparece, como que foi desencadeada. Então, quando a gente vai vendo, né, essa aceitação dessa emoção, as coisas ficam mais leves. Não estou falando que não existe transtorno de ansiedade, tá, gente? Não é isso. Existe sim, e é diagnosticado pela frequência que se sente, pelo sofrimento e pelo prejuízo que está causando na vida da pessoa. Mas se for algo que não está, né, não está respeitando essas três vertentes, então é algo que pode ser... Não gosto da palavra controle. É algo que pode ser trabalhado, tá? Então, a gente não tem controle das nossas emoções. A gente aprende manejos pra lidar melhor com elas. Lidar no TikTok fazendo alto laudo não funciona, galera. Não, isso é muito perigoso até, viu? E chega muita gente assim, ai, Gi, eu tenho TDAH. Me ajuda. Ai, gente, eu tô indo, porque assim, é com respeito, porque chega. E é engraçado isso, porque as pessoas, elas veem um vídeo lá e elas se encaixam mesmo. E, gente, se eu falar pra vocês que na faculdade, quando a gente vai estudar transtorno mental, a gente fala, opa, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. É tudo. Transtorno de personalidade, poxa, tenho aqui, tá gritante aqui. Só que a gente tem que ver por trás de tudo isso, né? É o que eu falei, como que é essa frequência, como que tá acontecendo tudo isso. Tem que entender a história do paciente, eu tenho que entender a sua história para eu poder levantar uma hipótese diagnóstica. Não é assim, né? Não é uma lista de sintomas, né, que vai definir o seu check. Esqueci de tirar o lixo. Sim. E aí as pessoas acabam desconsiderando a época em que estamos vivendo. Como que tem essa autocobrança, esse excesso de informações, né? Nós recebemos muita informação. A gente nem... todo tempo. Não sei onde que cabe, né? Tudo isso, mas não enfim. Cabe, transborda e não fica nada, né? Porque realmente, você assiste tanta coisa ali ao longo do dia, é muito difícil reter alguma coisa. Não, você nem tá prestando atenção ali, você só tá vagando. E acho que juntando um pouco... Não faz. Mas não é você. Então agora eu quero que você fale. Eu ia perguntar de planos. Planos meus? Nossa, gente, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu falo assim que... Eu tô em constante evolução. Eu gosto de conhecer um pouco de tudo. Essa busca por conhecimento. Não saindo da minha área, sabe? Eu falo que eu passei pela educação, passei pelo atendimento infantil. Atendo adultos ainda. Estou nessa área organizacional. Eu acho que os meus planos é conhecer cada vez mais. Pra me encontrar. Agora eu tô... totalmente realizada nessa área. Tô gostando muito de dar palestra, de poder estar com pessoas, né? Eu acho que eu foco muito nisso. Porque nós somos seres relacionais, nós precisamos do outro. E eu preciso, sabe? De estar com o outro, estar exercendo. Então, o meu plano é continuar dando o meu melhor. Que lindo! Você mudou recentemente. Sim. Foi fazer um novo ciclo social. Nós precisamos disso, viu? Falar pra vocês. Como é importante a gente sair do que tá ali habituado, do que está... Enfim, né? Sair da nossa zona de conforto. Não gosto disso, viu? Gente, não é pra sair da zona de conforto. É pra olhar pra ela, pra ver se ela tá confortável. Porque muitas vezes ela nos engana. A gente acha que tá ali confortável. Sabe quando você fica de um jeito todo troncho, né? Todo assim, mas tô ali no celular, tô com preguiça, vou procrastinando. A gente acha que aquilo é confortável, né? Porque gera um prazer ali, tá liberando algum hormônio ali que tá gerando prazer. Mas quando a gente se dá conta, a gente olha para aquilo, não tá confortável, eu tô toda torta, tá doendo aqui, o braço tá formigando, a coluna tá... Sim,
Então, nós precisamos olhar para o que a gente chama de zona de conforto e ver o que pode ser feito a partir dali. Então, acho que eu tô muito nessa busca, né? Nessa vontade. Vou falar que não foi fácil, viu? Porque eu me cobro muito. Eu tenho muito assim, eu preciso fazer, preciso produzir, eu não gosto de ficar parada. Enfim, e estou respeitando isso agora, né? Conseguir respeitar os meus limites, entender o que sim, que não, né? Aprendeu a falar o não, é importante também, viu, galera? O tempo do não fazer nada também. Sim, sim. Eu gosto de falar que a gente tem que descansar todos os dias. Porque assim, claro que você pode pegar o sábado e domingo, vou ficar só de boa. Ótimo. Só que se você descansa todos os dias, você consegue ter tempo para você no final de semana. Você consegue fazer algo, alguma atividade atrativa, algo que te brilhe os olhos, algo que te gere prazer. Porque se você fica descansando, que vida você vai ter? Claro que, gente, eu não tô falando que não tem que descansar, vocês estão entendendo, né? Sim, Descansem todos os dias, né? Se permitam descansar para vocês também não que vão perder, mas para vocês poderem aproveitar ao máximo essa vida, Durmam né? bem. Durmam bem. Respeitem seu Alimentação. Eu falo assim, quando um paciente chega na clínica, já chega todo diagnosticado, né? Com autodiagnóstico. Mas vamos lá, vamos olhar para o seu sono. Como que tá isso? Quantas horas você tem dormido? Qual que é a qualidade desse sono? O que você come? Então, tudo isso influencia. E hoje é interessante que a gente tenha as informações, né? A gente sabe, mas por que a gente não faz? Porque esse insight precisa ser interno. Né? Não tem como chegar e falar assim, José... Não Mude tem. a rotina. Mude sua rotina agora. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. E ali é só você com você, né? Sim. Eu sei você, sai e busca. Tá bom. Eu falei do fazer nada, mas não é aquele fazer nada de ficar largado também, pra não me entender errado. É o fazer nada, às vezes, sem compromisso com o horário, de tem que correr pra chegar e dar tempo. Tenho que cumprir isso. Não fazer nada de caminhar. Sim. De conversar com alguém sem compromisso. Sim. Isso, a gente... Um sábado, domingo, a gente dá aulas em fazer nada. A gente Muito adora. bom, muito bom. No SESC, é uma delícia pra quem é daqui de Prudente. É verdade, é verdade. Buscar, né, outras coisas diferentes, né? Fazer... É legal que eu tô fazendo... Como é o mês da mulher, eu tô fazendo, tipo, uns desafios com as minhas pacientes, né? Toda semana eu falo pra elas fazerem alguma coisa. E essa semana foi... Vai fazer algo que você nunca fez. Algo novo. Você nunca saiu pra dançar? Você vai sair pra dançar. Vai fazer... Eu quero que você chegue pra mim na semana que vem. Parece uma coisa impositiva, tá, gente? Não, mas tem flexibilidade. É porque eu quero que a pessoa... Ela descubra a sua potência. Ela possa se encontrar e se ver em outros papéis. Mas isso... Elas ficaram... Nossa, mas o que eu vou fazer de diferente? Caramba, tem muita coisa. Tanta coisa. Tem muita coisa. E aí a gente vai destrinchando, falando, né? As possibilidades. Talvez eu goste disso. Teve uma que falou assim: caramba, faz muito tempo que eu não jogo vôlei. Quando eu era adolescente, eu jogava vôlei. Vai jogar vôlei? Vai fazer isso por você. Você né? vai se redescobrindo, né? E acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando no começo do podcast sobre se conhecer em outros papéis, desempenhar outros papéis na nossa vida. Porque eu acho que às vezes chega no momento que a gente fica ali muito no automático, né? E vivendo um papel. Então a sua vida é aquilo. Imagina, Gi, você sugeriu pra pessoa viver 4 papéis que não necessariamente ela precisa se apegar pra sempre àqueles. Não. Gente, nada é imutável, tá? A gente pode mudar. Eu acho lindíssimo mudança de carreira ali no pico da idade. O pico não, eu falo que é a idade de sucesso, né? Ali nos 40 anos. Sim. Quero mudar de carreira, Giovana. Vai. Por que não? Vamos lá. Como que eu posso te ajudar nisso? Vamos pensar. Né? E até mesmo com os colaboradores, né, das empresas. Não tô feliz aqui. Será que eu ficaria melhor em outro setor? Acho que eu vou fazer uma faculdade disso. Legal. Ai, mas será que eu vou dar conta? 5 anos? Nossa, 5 anos para fazer uma faculdade? Poxa, 5 anos vai passar. Gente, vai passar rápido. E você não vai conseguir parar o tempo. Ele vai passar de qualquer forma. E aí, você vai querer estar na mesma situação, na mesma queixa? Não dá? É verdade. Eu converso com alunos às vezes sobre esses planos e metas, e a gente costuma conversar de ser realista. Sim, se você vai tomar a decisão de fazer uma transição de carreira, qualquer coisa que você vá fazer uma decisão, planeje. Sim. Planeje se é necessário escrever. Converse com você, marque post-its.
seja realista, para gerar menos frustração. Sim, com certeza. É uma prevenção, né? É uma forma preventiva de você não se frustrar. Claro que a frustração é importante, vai acontecer, né? É inevitável. Não tem como a gente escapar do sentimento. Sim, não tem. Mas, principalmente nessa área de transição de carreira, né? De planejamento também de carreira, é importante a gente desenvolver esse autoconhecimento, entender os nossos desejos, valores, anseios, para que a gente possa destinar essa energia para aquilo. Porque demanda, viu? Não é fácil. E não é pra ser fácil também, né? A gente pode lidar de uma forma leve. O José sempre fala isso. De lidar com uma maneira leve. Inclusive, aprendi muito a viver de maneira leve com vocês ele. Hoje à noite. Ai, que delícia. Feliz Dia das Mulheres pra você. Ai, obrigada. E, Gi, você também sempre contou que desde o começo você sempre esteve muito ali ligada com a psicologia na educação, né? Como que você vê essa importância da psicologia ali dentro da educação? Você disse que hoje você dá palestras ali, mais em escolas. Sim. Como que você vê esse cenário? É essencial, né, gente? Não tem como negar o quão faz a diferença um profissional da saúde mental adentrar essas instituições. Porque, assim, a escola, a gente já se remete a um desenvolvimento. A gente já está aprendendo, está nessa fase de reter essa informação. Então, se tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é adaptado, com certeza, para uma criança, ela vai crescer com isso. Olha o que eu vou plantar, né? Olha o que eu vou poder fazer com que ela seja. Não que os méritos vão ser meus, mas que ela vai conseguir, com mais facilidade, adquirir algumas habilidades que talvez seriam esquecidas. Então, por isso que eu acho que a psicologia, de forma geral, ela precisa adentrar as instituições, principalmente nas escolas. Na educação infantil, principalmente, quando eu fazia o trabalho, eu trabalhava com crianças na CMEI, que é creche, tá? Crianças, assim, 3 anos. Giovana, o que você vai trabalhar com a criança de 3 anos? A gente vai sentar em roda de conversa e eu vou contar uma história. Mas ela vai entender alguma coisa? Talvez ela nem verbalize. Mas, de alguma forma, aquilo vai gerar identidade para ela. Vou saber disso? Não vou. Mas é melhor do que não ter nada, né? E aí, a partir ali dos 4 anos, que eu também desenvolvi esse trabalho, as crianças já começam a interagir. E como eles têm percepção de tudo que acontece, e criança, né, gente, é espontânea, como eu disse pra vocês. E eles traziam tudo, assim, a gente tava falando de uma coisa e vinha com outra. E olha como é importante a gente conseguir articular até para formar cidadãos, não cidadãos de bem, que eu não gosto dessa palavra, né? Mas pessoas que consigam respeitar as outras, conscientes, perfeito. E que consigam respeitar ali enquanto o outro fala, coisas simples, sabe? Que são essenciais para a vivência em sociedade. Então, a psicologia dentro das instituições é essencial para esse desenvolvimento, né, de pessoas, cidadãos conscientes. Eu acho fantástico. Tem um videozinho de uma criancinha cantando: quando eu tô nervoso, eu respiro e me acalmo. É muito bom. Gente, eu tenho um sobrinho que ele se ele vai desregular, ele fica... Eu falo, gente, se a gente tivesse aprendido isso. Por isso que eu falo que, por mais que as pessoas falem, ai, geração mimimi, ai, que jeito que vai crescer. Gente, a gente tá tendo tantas informações boas que nós estamos conseguindo cuidar das nossas crianças. Já estamos sabendo que as telas não fazem bem. Claro que tem que ser dosado, enfim, não vamos deixar a criança a par do que tá acontecendo na sociedade. Mas nós vamos equilibrar isso, limitar tudo isso. Então, nós já temos esse conhecimento. Nós conseguimos ensiná-los sobre as emoções. Tem aquele movimento da educação positiva que eu amo, né? De poder educar com amor, de poder estabelecer limites, encontrar o equilíbrio, né? Não é ser autoritário e nem ser permissivo. É poder ser consciente e saber respeitar a criança também. Então, eu gosto muito, assim, de pensar que essa geração vai ser muito boa, porque eles já estão tendo educação emocional, eles estão tendo limites, eles estão sendo respeitados. Sim. Que é muito importante. Sim. Tem aquela menininha da internet do Vamos Falar as Palavras? Lulu. Não, tem a Lulu, que é simplesmente... Eu tenho um pouco de medo dela, gente.
A comunicação daquela menina, Aquela a oratória, a dicção, dicção, né? é muito melhor que a minha. Mas tem também a Alice, que é uma loirinha. Ela sei. tá? Sim. Tá no... A Fernanda Montenegro? É. Nossa, aquela menina é uma figura, né? Gente, E como ela tem consciência, né? Emocional. E os manejos dela. Ela teve a chegada da irmã, né? Faz pouco... Sim, adoro acompanhar. E é muito legal que eu acompanho a mãe dela, né? E ela fala muito sobre isso, sobre essa educação. Porque ela vai, Sim. conversa desde pequenininha ali, ensinando ela a comer. E tendo realmente paciência, né? Porque ele vai ensinar a criança a comer ali. Sim. Aposto que seremos assim. Se quisermos ser pais, seremos ótimos pais. Tem a Maia também, não sei se vocês acompanham, mas A Raiva Não Educa, ela é famosa por conta desse livro. E ela faz um movimento de educação positiva aqui no Brasil. Imenso, assim, e eu acho muito bonito o trabalho dela, porque ela consegue conectar as famílias. E, no geral, tá? Porque normalmente a gente fala educação positiva é pra quem tem um poder aquisitivo maior. Não. A gente consegue encontrar, se encontrar com essas vulnerabilidades também. Sim. Muito bom. Olha, Gi, o papo tá ótimo, mas a gente recebeu um sinal ali de corte. Para a gravação. Antes de cortar, tem o que pra nossa convidada, Alana? Lógico que tem um super presente. Fantástico Ai, eu conversar com adoro você. chocolate. Foi Muito obrigada, Gi. fantástico. Eu que agradeço. Muito obrigada Que pela delícia. oportunidade de estar aqui. E é isso, Obrigado sucesso você. pra Spar. Obrigado você por vir de longe. Spar. Conversar Obrigada. tão bem. Gente, não esquece de deixar um like, seguir a gente no nosso canal do YouTube, no Spotify, ouvir os episódios que você ainda não ouviu. As redes estão aqui embaixo da Gi também. Muito obrigado. A gente se vê quando? É o último podcast. Olha, então, calma lá. Nossa última convidada. Obrigado por fechar com chave de ouro. Fechamos Eu que com chave de ouro essa agradeço. temporada. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Agradecer também a todo mundo da produção, Samuel, Gabriel. Obrigada por essa oportunidade. Né? Todos que participaram também Todo mundo aqui, que ó. participou dessa primeira Um temporada. Assistam todos os episódios, estão muito, muito bons. E Já obrigada, somos mais José. de 100 milhões, hein, Alana? De Não, espertinhos. Eu quero bater essa semana ainda, 200. Tá fechado. Conto com o seu, hein? Gente, Solta beijo. pra vários amigos. Obrigada. Tchau.